Paz e graça, irmãos. Vamos abrir a Bíblia Sagrada na carta aos Colossenses, capítulo 4. Hoje nós vamos ler do 10 ao 17. Colossenses 4, do 10 ao 17. Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos Laodicenses, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Pedi ao presbítero Osmar que ore a Deus nesse momento. Amém. Nós não temos muitas informações, eu diria, explícitas sobre a pessoa de Paulo, senão aquelas que ele mesmo vai oferecer, dizendo que foi circuncidado ao 8º dia, nascido da tribo de Benjamim, fariseu de fariseus, guardador da lei, judeu. Ele nasceu em Tarso, foi criado em Jerusalém aos pés do grande rabino Gamaliel. Essas são algumas informações que nós vamos encontrar no Novo Testamento acerca desse personagem. Mas, lendo o livro de Atos, lendo as epístolas, nós percebemos claramente que era um homem cativante, era um homem que tinha palavras apropriadas para todas as ocasiões. Ele conseguia conversar com qualquer pessoa, ele conseguia estabelecer um ponto de contato para nós, olhando de maneira retrospectiva, de maneira até inesperada. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, em Atos 17, você vai ver que ele entra pela cidade, ele começa a olhar, ele começa a procurar um ponto de contato. E qual foi o ponto de contato? Uma estátua que tinha lá um nome lá, Agnontos Theos, ao Deus desconhecido. E a partir desse ponto de contato, o texto ele é categórico ao dizer que ele lhes anunciava a Jesus e a ressurreição.
E nós percebemos com muita clareza, pelo livro de Atos, pelas epístolas, que onde quer que Paulo ele colocasse o seu pé, a primeira coisa que ele procurava fazer era estabelecer vínculos, era estabelecer relacionamentos, a ponto de que as pessoas se afeiçoavam a ele e ele mesmo se afeiçoava a essas pessoas. Foi dessa forma que ele conseguiu estabelecer amizades, e eu diria que amizades muito importantes. Amizades que, uma vez estabelecidas, elas foram preservadas, e ele teve essas amizades, ou ele pôde desfrutar da amizade, desses amigos, daquele momento em diante, até os últimos momentos em que ele foi recolhido da nossa pátria terrenal, quando, por ocasião do ano 67, do ano 66, ele sofreu a morte por decapitação. Então, o apóstolo Paulo foi um homem que ele teve muitos amigos. E quando nós falamos sobre amigos, nós podemos dizer que amigos são presentes de Deus para nós. Um amigo é como um tesouro valioso, um tesouro que não pode ser medido em valor. Se eu perguntasse a qualquer um dos irmãos aqui, quanto vale uma amizade? Quanto vale um amigo? Será que nós poderíamos estabelecer um valor? Que preço você tributaria a uma amizade? Retorno mais uma vez ao livro de Atos e às epístolas paulinas. Aproximadamente 100 pessoas travaram contato com o apóstolo Paulo, pelo menos aquelas que o texto bíblico nos permite nominar e aquelas que o texto bíblico não nos permite nominar. Em Romanos 16, por exemplo, ele menciona 26 pessoas, entre homens e mulheres, e aqueles indiretos, quando ele menciona, por exemplo, a casa que hospedava uma igreja e as pessoas que frequentavam aquela casa. Aqui, em Colossenses 4, ele vai mencionar também alguns personagens e vai mencionar uma certa casa que hospedava uma igreja, uma certa casa que acolhia irmãos com o propósito de cultuar a Deus. E em ambos os textos, o que transparece é a natureza do vínculo que Paulo mantinha com essas pessoas. Era um vínculo marcado pela amizade verdadeira. Um vínculo que ele estabeleceu e um vínculo que ele preservou. Um vínculo que foi estabelecido e um vínculo que estas pessoas, na sua grande maioria, e nós vamos ver mais adiante a decepção de Paulo, mas a grande maioria das pessoas que estabeleceram amizade com este homem, com este herói da fé, com esse gigante da fé, elas mesmas se esforçaram por preservar tal amizade. Esse texto, ele corresponde às saudações finais que o apóstolo dirigiu à igreja de Colossos. E no versículo 18, Paulo ele vai acrescentar um detalhe muito importante. A saudação é de próprio punho. Então, será que ele já estava com a vista comprometida e ele se valeu de um amanuense, de um escriba, e ele fez questão de registrar a saudação final? Será que ele mesmo redigiu, né? Há quem diga que a carta aos Colossenses, ela não é uma carta paulina, mas isso é facilmente rebatível. Basta que se compare as cartas pastorais para se perceber a questão dos temas, a questão do vocabulário e a própria questão das ênfases. Nas saudações finais, ele vai dividi-la em duas partes, do versículo 10 ao versículo 14.
ele vai mencionar o nome de 6 personagens, 3 de origem judaica e 3 de origem gentílica, e ao citar os seus nomes, ele vai fazer também um registro das saudações que estes personagens também dirigiram à igreja de Colossos. Do versículo 15 ao versículo 17, Paulo ele roga que os colossenses transmitissem suas saudações à igreja de Laodiceia. Inclusive, nós vamos descobrir que ele mandou uma carta para a igreja de Laodiceia, uma espécie de carta circular, onde a carta que deveria ser entregue a Colossos deveria ser lida em Laodiceia, e a carta que foi entregue a Laodiceia fosse lida também em Colossos. Ele envia saudações a uma irmã chamada Ninfa e à igreja que se reunia na sua residência, e ele finaliza o versículo 17 enviando um lembrete para Arquipo. Arquipo era o proprietário pregresso de Onésimo, o escravo fugido que fora alcançado pelo evangelho quando Paulo ele já estava entre algemas. E o lembrete paulino é: observe, guarde, se empenhe, labore no ministério que Deus te concedeu. E é tomando, irmãos, por base essas saudações finais que Paulo ele endereçou àquela igreja, que eu quero meditar com os irmãos sobre marcas de uma igreja verdadeira. Esse texto vai nos mostrar aqui pelo menos 3 marcas de uma igreja, de uma amizade que ela se mostra verdadeira. A primeira marca de uma amizade verdadeira é que ela é pautada pela fidelidade. Versículo 10, versículo 11 e o versículo 14, a primeira parte dizem: saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Versículo 14, a primeira parte diz: saúda-vos Lucas. Vejam que nesses versículos Paulo menciona o nome de 4 companheiros extremamente valiosos e importantes para ele e para o trabalho que agora ele desenvolvia, porque ele continua pregando o evangelho, mesmo com limitações. Aristarco, João Marcos, um personagem chamado Jesus, ele diz aqui, conhecido por justo, e também Lucas. Com exceção de justo, ou Jesus, esses outros 3 personagens, eles são incluídos nas saudações que Paulo enviou a Filemon. O que significa dizer que é muito provável que essas pessoas fossem conhecidas de Filemon. Levando em conta que Paulo estava preso em Roma, a menção desses 4 nomes atesta que estes foram os que ficaram ao lado do apóstolo em seu momento de privação e lá permaneceram enquanto ele necessitou deles. Os irmãos vão ver que Paulo, ele utiliza a seguinte expressão em relação a Aristarco: prisioneiro comigo. Em relação aos demais, Marcos e Jesus, ele vai dizer: são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente. Então Paulo está preso em Roma, numa prisão domiciliar. Ele tinha uma guarda que fazia a sua guarnição, e essas pessoas escolheram de maneira liberal, de maneira voluntária, de maneira completamente liberal, permanecer ao lado de Paulo naquele momento difícil. Então,
a despeito dos potenciais riscos, inclusive o risco de morte, esses homens não apenas ladearam Paulo, eles provaram a sua amizade como uma amizade verdadeira e a sua fidelidade assistindo Paulo na medida do possível. Porque quando nós, por exemplo, lemos, que ele mandou uma carta para a igreja de Laodiceia, quem levou essa carta? Então, nós percebemos claramente que, embora fosse um prisioneiro, embora ele tivesse apelado para César, você vai ler Atos capítulo 27, ele diz expressamente que, não recebendo um julgamento que ele mesmo julgou ser adequado, ele apelou para César. E ele vai a Roma de maneira intrépida, ele vai a Roma sem nenhum medo, ele não retrocede do seu caminho. E quando ele chega em Roma, acontece uma coisa muito interessante. Quem nos informa isso é a carta aos Filipenses. Uma quantidade enorme de pessoas afluía àquela prisão domiciliar. Inclusive, numa das cartas, ele diz lá que ele envia saudações de pessoas da casa de César. Ou seja, pessoas que ouviram o evangelho através de Paulo ou através deste grupo que cercava Paulo e que laborava no reino como uma extensão do seu ministério. Agora, vejamos quem eram esses 4 irmãos que Paulo vai mencionar no versículo 10, no versículo 11 e no início do versículo 14. Comecemos a falar sobre Aristarco. Como é que Paulo descreve este irmão? Prisioneiro comigo. Se você procurar bons comentários, muitos intérpretes, eles são da opinião de que ele não era um prisioneiro porque foi feito preso, foi recolhido. Mas a ideia é que Aristarco ele tenha se voluntariado para compartilhar com Paulo de suas cadeias. Ou seja, ele se voluntariou para servir de companheiro de Paulo naquela hora tão sombria. Você imagina, alguém está preso naquelas circunstâncias, vivendo a realidade que foi o Império Romano no primeiro século, e esse personagem, sem nenhum medo da morte, sem nenhum medo do que poderia vir a lhe acontecer, eram mortes brutais. O próprio Paulo foi vítima, foi decapitado. A tradição da igreja diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e os demais apóstolos, com exceção de João, tiveram também um fim trágico. Esse homem toma a decisão de permanecer naquele centro cosmopolita, certamente tomado pelo sentimento de que ele seria útil ao apóstolo Paulo vivendo aquelas circunstâncias. O livro de Atos nos fala algumas coisas sobre a amizade entre Aristarco e Paulo. Em Atos 19, ele é visto como um companheiro de viagem, e no mesmo capítulo vemos ele arriscando sua vida na insurreição de Éfeso. Então, quando aquela turba de homens enlouquecidos, eles se dirigem em direção a Paulo, Aristarco estava ali. Em Atos 27, vemos ele acompanhando Paulo na cidade para Roma, o que significa também que ele foi um dos náufragos por ocasião daquela tempestade. Eles terminaram indo parar na ilha de Malta. Quer dizer, em reiterados momentos, Aristarco provou sua fidelidade e amizade ao apóstolo Paulo. Ou seja, amizades verdadeiras, amizades genuínas, elas não se deixam abalar pela força das circunstâncias, pelo fragor do momento. Na sequência, ele menciona um outro personagem importante, que foi João Marcos ou Marcos. Paulo vai dizer que ele era alguém que os colossos deveriam tratar com hospitalidade, caso ele se dirigisse até eles. Marcos ele foi o autor do evangelho que leva o seu nome,
há muitos estudiosos que acreditam que ele registrou as memórias de Pedro, que ele conheceu os apóstolos, isso é certo, né? Muitos acreditam até que Marcos foi aquele jovem, né, que a Escritura vai mencionar que ele saiu despido, quando pegaram nas vestes, ele sai despido, né? Muitos vão dizer que foi Marcos. De qualquer forma, era alguém conhecido dos apóstolos e alguém conhecido da ambiência em Jerusalém. Ele era judeu, a sua mãe se chamava Maria. É muito curioso que o grupo que cercava Jesus tinha muitas Marias, né? Tinha a própria mãe, tinha Maria Salomé, Maria Madalena, era o grupo das Marias, né? Ele era primo de Barnabé. Isso é curioso porque Barnabé era da região de Chipre e Marcos era um judeu, provavelmente de Jerusalém. É possível que tenha se convertido através do ministério do apóstolo Pedro. Ele é um daqueles que vai participar da primeira viagem missionária, juntamente com Paulo e Barnabé, e por ocasião do início da segunda viagem, ele vai ser a razão pela qual eles vão se apartar. Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes, né? Há quem diga que foi um erro Paulo e Barnabé eles terem se apartado. Mas a minha pergunta é a seguinte: será que aquele aparte, será que o fato de um ter ido para uma direção e o outro ter ido para uma direção não foi uma ação divina, né, para que pessoas com tão grande potencial pudessem contribuir cada qual numa determinada região? Eu me faço essa pergunta sempre, porque Barnabé era uma outra mente brilhante, né, um homem cultíssimo, um homem muito preparado, um homem de muitos talentos, e segundo a tradição da igreja, ele foi alguém que realmente deu muitas contribuições para a evangelização no mundo greco-romano. Tanto em Filemão 24, quanto em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, João Marcos ele é mencionado por Paulo. Se nós adotarmos uma cronologia de que as cartas da prisão, elas foram escritas ali no final dos anos 50 ou início dos anos 60, e a segunda carta a Timóteo, ela foi escrita entre 65 e 66, quer dizer, dá um espaço de 6, 7, 5 anos, é um espaço muito curto, mas vejam que Paulo, ele já mudara a mentalidade que ele tinha em relação a João Marcos. Por exemplo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que quando ele viesse a Roma, ele também lhe trouxesse João Marcos, pois me é útil para o ministério. Ora, se Paulo está dizendo aqui que João Marcos, que era da circuncisão, ele pessoalmente estava ali, nós podemos presumir que ele provou a sua fidelidade e a sua amizade ao apóstolo Paulo, servindo-o tanto em seu primeiro encarceramento, quanto no segundo encarceramento. Então ele ainda era jovem, ele ainda tinha muito vigor, ele ainda poderia produzir muito. Como diz Paulo, né? Ele me é muito útil para o ministério. Jesus justo. O Novo Testamento não dá quase nenhuma informação sobre esse personagem. É o próprio apóstolo Paulo, aqui em Colossenses 4:11, que o descreve como um judeu e cooperador pelo reino de Deus. Agora vejam, Atos capítulo 28 vai nos mostrar, aliás, Atos 27 e 28 vai nos mostrar um quadro muito interessante. Quando Paulo chega em Roma, ele não recebe por parte dos judeus uma acolhida calorosa. Pelo contrário, eles se mostraram frios, eles se mostraram apáticos, eles se mostraram muito distantes, eles se mostraram muito alheios à realidade do apóstolo. E nós vemos aqui um judeu que o nome dele é mencionado, ele é chamado de cooperador, mas Paulo não dá nenhum detalhe sobre aquilo que ele realizara, mas ele vai dizer, ele está comigo.
mostrando que, apesar de seus próprios patrícios o terem rejeitado, e ele era um cidadão de dois mundos, ele era judeu e ele era romano, ele tinha cidadania romana, aquele homem que o nome aparece aqui de maneira, eu diria, muito peculiar, ele marcou presença no momento em que ele mais precisou. Ele marcou presença numa hora difícil. E deixa eu contar uma coisa para você. Às vezes, nas horas mais difíceis, pessoas improváveis, pessoas que você não conhece, pessoas com quem você supostamente não tem muita afinidade, são aquelas pessoas que vão chegar perto de você e vão lhe estender a mão. Eu não vou dizer o nome do escritor para não me comprometer, mas eu li uma biografia há algum tempo, referente à década de 60, especificamente no ano de 1969. Essa pessoa foi estudar na América do Norte, fez um doutorado, passou 4 anos, e quando ele voltou, ele ficou sabendo que o nome dele tinha uma lista de pastores que fora entregue aos militares na época, e para evitar o confronto, ele com medo, ele veio pelo Rio Grande do Sul. Uma pessoa que não tinha o mínimo contato com ele, ouvira falar dele, foi de carro buscá-lo no Rio Grande do Sul, para levá-lo a Brotas, no estado de Minas Gerais. Olha que coisa, e aí ele diz lá, uma pessoa improvável, uma pessoa com quem eu não tinha intimidade, foi a única pessoa que me estendeu a mão, naquela hora de aflição e de sofrimento, porque ele disse que quando veio de lá para cá, veio de navio. Ele disse que o medo de chegar era muito maior do que o balançar do navio. O medo de chegar, de ser preso, de ser torturado, era muito maior do que o medo de que um naufrágio pudesse acontecer. E ele pensando na família, nos 2 filhos, na filha. É uma história muito interessante, mas eu lembrei disso. Pessoas inusitadas, pessoas que você talvez não dê muita importância, naquele momento, naquela zona nebulosa, para onde muitas vezes a vida empurra, eu e você, aquela pessoa, ela vai lhe ajudar. E Paulo aqui, ele está pagando o tributo, ele está dizendo, da circuncisão, apenas estes estão pessoalmente comigo, e são cooperadores, e são companheiros, e têm laborado, e são pessoas a quem eu amo, são pessoas a quem eu estimo. E aí no versículo 14, aliás, no final do versículo 11, Paulo vai dizer que esses irmãos lhe serviram de lenitivo. A palavra lenitivo, em grego, significa suavizar, alentar, acalmar. Ou seja, não era fácil para o apóstolo Paulo permanecer preso. Você já pensou? Você está preso e você não sabe qual vai ser o seu amanhã? Você não sabe o que vai acontecer com você? Será que ele não sofria com isso? É óbvio que ele sofria. Mas aqueles irmãos ali, a presença deles acalmava o coração do apóstolo. No versículo 14, ele vai mencionar alguém importantíssimo. Lucas, que Paulo vai dizer assim, o médico amado. Esse médico amado, ele era um médico do corpo e ele era um médico da alma. Ele era médico por formação, mas ele também era um pregador habilidoso, um homem cultíssimo, um historiador de origem gentílica, que escreveu 2 livros no Novo Testamento, o Evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos dos Apóstolos. Ele se juntou à comitiva paulina na cidade de Troade, e ele viajou reiteradamente com Paulo, inclusive na viagem que Paulo faz a Jerusalém e na viagem que Paulo faz a Roma. Ele também foi um dos náufragos. E ele viveu a experiência
do naufrágio ao lado de Paulo. Todo mundo aqui sabe o que é um naufrágio? Você imagina, você no alto mar, o navio, ele vem a tombar, e para onde você olhar, a única coisa que você vai encontrar é água. É água e a possibilidade de que peixes grandes, eles te devorem. Então, quando Paulo valora essas amizades, e ele chama de companheiro, são meu lenitivo, estão comigo, são importantes, ele sabe que essas amizades, elas foram de fato fundidas. Você sabe o que é fundição? Fundidas no fragor do sofrimento, no fragor dos perigos. Em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz a Timóteo: vem ter comigo, somente Lucas está aqui. Ou seja, aí ele já estava na masmorra, já precisava de cuidados, já era bem mais velho, já estava mais cansado. Aqueles anos de prisão certamente o martirizavam. Quantos e quantos anos Lucas o acompanhou, Lucas o serviu, Lucas o auxiliou, e Lucas provou o seu valor como um verdadeiro amigo. Aqui nós aprendemos que as circunstâncias adversas ou as dificuldades da vida não podem abalar uma amizade verdadeira. E deixa eu lhe dizer uma coisa, eu falei isso na última terça-feira, muito cuidado quando você abre a boca para dizer, eu sou amigo de, ou então, A ou B são meus amigos. Amizade é atemporal. Amizade não é uma coisa que ela começa aqui e termina aqui. Amizade é uma coisa que persiste. Pessoas amigas são fiéis às suas amizades, aconteça o que acontecer. Eu tinha um amigo no seminário, que ele passou por um processo de divórcio, ele foi o causador. A minha amizade com ele permanece. Ele liga para mim, eu ligo para ele. Ele pergunta como estou, eu pergunto como ele está. Ele liga para mim e diz para mim, estou preocupado com você, como é que está a sua saúde? E nós nos falamos com frequência, um amigo. E aí a gente escuta o tempo todo, eu sou amigo de fulano, fulano é meu amigo, eu sou amigo de fulano, fulano é meu amigo. Será? Será que é assim? Será que todo mundo é amigo? Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Será que essa amizade, ela é verdadeira? Agora veja, Paulo desfrutou desse benefício. Eles eram amigos de Paulo e Paulo era amigo deles. Inclusive Paulo era pai na fé de alguns. Jesus Cristo não desfrutou desse benefício, porque quando ele teve que enfrentar a cruz e a via dolorosa, todos os seus discípulos o abandonaram. E esse é o detalhe. Aquele que foi abandonado, que é o meu amigo, que é o seu amigo, que é o nosso amigo, o amigo fiel, o amigo verdadeiro, o amigo que nunca nos abandona, ele venceu todos os inimigos, para que jamais nós possamos abrir a boca e dizer, estou sozinho. Nunca! O amigo, o nosso amigo, o nosso mestre, Jesus Cristo, ele que é o nosso amigo maior, ele nunca nos abandona, e ele nunca vai desfazer a amizade conosco. E essa é a amizade que eu e você mais devemos prezar, é a amizade com aquele que morreu por nós na cruz. E aquele que morreu na cruz, ele diz para mim e para você aqui, valorize os amigos que eu te dei, e faça por onde eles te valorizarem. Segunda marca de uma amizade verdadeira, é marcada por amor, preocupação e cuidado, versículos 12 e 13. Olha só, ele já tinha dito que Onésimo era dentre eles.
Agora ele vai falar do pai espiritual deles. Saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Paulo, ele registra aqui as saudações de Epáfras, e você percebe quantos afetos ele vai inserindo na fala dele como uma forma de testemunho. Eu faria qualquer coisa para que o apóstolo Paulo pudesse dar testemunho da minha pessoa. Eu me sentiria muito honrado. Qualquer um aqui se sentiria muito honrado. Já pensou, Paulinho? O apóstolo Paulo se erguendo dizendo: aquele jovem é um servo de Deus, é uma pessoa esforçada, é uma pessoa que tem trabalhado no reino, é uma pessoa de testemunho. Já pensou, irmã Dina? Está ali uma serva de Deus, alguém a quem eu posso recomendar, louvado seja Deus. Veja, Paulo não está falando sobre alguém que eles não conheciam. Ele está falando sobre alguém que eles conheciam muito bem, porque Epáfras muito provavelmente fundou aquele trabalho. E ele era um homem incansável também nas orações, em favor dos colossenses, em favor daqueles que viviam em Hierápolis, e também por aqueles que viviam na cidade de Laodiceia, um cinturãozinho pequeno. Naquela região ele era alguém conhecido. Em Colossenses 1, 7, 8, Paulo descreve Epáfras como amado conservo, ou seja, alguém disponível para o serviço do reino, e fiel ministro. Eu já disse aqui que essa expressão significa companheiro de ministério. Ou seja, ele está falando de alguém que exercia a liderança e tinha as credenciais morais atestáveis, conferíveis, as credenciais que podiam ser vistas, podiam ser comprovadas. Ele foi um dos convertidos de Paulo em Éfeso. É muito bom dizer isso porque o ministério de Paulo em Éfeso foi muito frutífero. Dali saíram pessoas para todo o mundo, levando a mensagem que ouviram daquele homem. A amizade e a fidelidade de Epáfras, que era de Colossos, em relação a Paulo, é testemunhada por sua presença em Roma. E o mesmo pode ser dito em relação aos colossenses, porque ele se voluntaria para levar a carta que deveria ser lida em Colossos e que deveria ser lida também em Laodiceia. O amor, a preocupação e o cuidado de Epáfras em relação aos colossenses pode ser vista na forma como ele orava por eles. Vejam, essa expressão aqui, se esforça sobremaneira, ela é a tradução de uma palavra que tem o sentido de batalhar, tem o sentido de lutar fervorosamente. É mais ou menos assim. Quem é pai e quem é mãe aqui vai entender. Ele ora pelo filho quando acorda, ele passa o dia orando pelo filho, ele vai dormir e pede que Deus o guarde. Pai e mãe oram o tempo todo pelos filhos, pede o tempo todo, vai trabalhar e o filho está na escola, está orando pelo filho. É mais ou menos isso aqui, esse labor incansável, esse amor que nunca se desapega, esse desejo intenso de que o Senhor pudesse guardá-los. Paulo diz, né? Ele diz, ele se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e por aqueles que também habitavam a cidade de Hierápolis. Ou seja, era um pastor mesmo,
não era um pastor mentiroso. Amava Paulo, servia a Paulo, mas o tempo todo com o pensamento nos céus e no rebanho. O Warren Wiersbe, ele vai analisar esse texto aqui, e ele vai apresentar, com base no texto paulino, 5 características desse labor incansável de Epáfras na oração pelo seu rebanho. Ele diz, ele orava constantemente, a expressão que aparece aqui é continuamente. Ele orava fervorosamente. Ele diz, esforçando-se sobremaneira. Ele orava pessoalmente. Ele diz, por vós. Ele orava claramente. Qual era o objetivo da oração de Epáfras? Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Não era para que eles o admirassem, não era para que eles pudessem servi-lo, pudessem acolhê-lo, não. É para que eles tivessem uma vida íntegra. Essa palavra aqui, perfeitos, ela já apareceu na carta. Ela tem a ver com retidão, mas ela tem a ver com preenchimento também. Ou seja, para que eles tivessem uma vida ajustada, né, irmão Rogério? Ajustada e plenamente convictos. Essa palavra plenamente convicto tem a ver com ausência de dúvida, que eles não tivessem nenhuma dúvida com relação ao qual era a vontade de Deus para a vida deles. E aí o Warren Wiersbe termina, ele orava sacrificialmente. Paulo diz, ele muito se preocupa, e aqui, claro, a preocupação se estende aos de Herápolis e também aos de Laodiceia. Então, Aristarco, João Marcos, Jesus Justo e Lucas, ao serem mencionados por Paulo, eles foram elogiados. O detalhe é, apenas Epáfras, ele é elogiado por seu ministério de oração. Todos os outros eram cooperadores, certamente eram homens de oração, mas o que chama a atenção do apóstolo é que Epáfras, ele não se desligou do seu rebanho, nem por um segundo, o que mostra o amor, o carinho, a amizade e o desejo que ele nutria de que aqueles irmãos pudessem fervilhar na fé, pudessem crescer na fé. Então aqui nós aprendemos que o verdadeiro amigo, ele ama, ele se preocupa e ele cuida. E um modo muito sensato e muito eficiente de fazê-lo é orando, é confiando os amigos aos cuidados paternais de Deus. Alguém já falou, né? Orar é cuidar. Quando você ora por uma pessoa, e vejam bem, isso é feito de maneira gratuita. A pessoa não tem que lhe pagar por isso. Não, é você que de maneira liberal ora por aquela pessoa, intercede por aquela pessoa, busca a presença de Deus em favor daquela pessoa. Mais uma vez eu retorno ao exemplo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em João 17, na oração sacerdotal, nós vemos ele orando pelos seus discípulos, e lá ele diz, Pai, eu oro por aqueles que tu me deste. Eram teus e tu me deste. Não oro para que os tires do mundo, mas para que os guardes do mal. Discípulos a quem ele disse, já não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. E ele orou, intercedeu e deu a vida por eles. Se você se diz amigo de alguém, ore por ele. Amizades verdadeiras envolvem amor e cuidado. Pode ser que você não veja essa pessoa há muito tempo. Pode ser que a distância geográfica separe você dessa pessoa, que é seu amigo, que é sua amiga. Mas a distância não pode separar amizades. No máximo, ela cria uma expectativa. No máximo, ela cria uma saudade.
mas ficam as lembranças, ficam as memórias e fica aquele sentimento verdadeiro de apego, de vínculo, que procede de Deus. Louvado seja o Senhor. Agora vem a terceira marca de uma amizade verdadeira. É duradoura e não se deixa abalar. Eu quero que você leia, que você preste atenção. Eu vou ler o versículo 14, a segunda parte, e depois eu vou ler do versículo 15 ao 17. A segunda parte diz assim: e também Demas. Preste muita atenção a este nome. Demas. E também Demas. Saúda-vos também Demas. Versículo 15 a 17 diz: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. Olha a expressão que ele usa, que ela hospeda. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E aos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Para o cumprires. Parece uma linguagem de voto, né? Onde você cumpre o voto que você fez. Vejam, nos versículos 14 a 17, Paulo finaliza suas saudações e mais uma vez ele vai dividir em duas partes. Primeiro, ele vai tratar desse personagem chamado Demas, que ele vai qualificar como um cooperador. O que é um cooperador? É alguém que ladeia alguém para ajudar. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu não lembro qual foi o mês. O irmão Rogerinho, o irmão Rodrigo, o irmão Keina e mais alguns, fomos lá na Cabroca cortar a árvore. Imaginem cortar a árvore sozinho. Eu botei na cabeça que vou cortar a árvore sozinho. Eu acho que levaria um tempão, muito tempo, né? Eu tenho um porte físico muito apropriado para esse tipo de serviço, né? Isso é assim, ia levar um tempão, né? Mas os diáconos resolveram fazer aquele serviço. O diácono Vanderlan estava lá também. O diácono Vander estava lá. E eu calculei, a gente gastou 2 horas e 20. Com tudo. Inclusive varrendo, para que a rua não ficasse suja. Sabe o que é isso? Cooperação. O nome disso é cooperação. São pessoas que se unem em torno de um bem comum. Então, Demas, num primeiro momento, ele foi um cooperador. Inclusive, em Filemão 24, ele é mencionado ao lado de Marcos, aquele que é muito útil a Paulo agora, e ao lado do médico amado, Lucas, e também de Aristarco. Ou seja, Demas foi alguém que colaborou com Paulo durante a sua primeira estadia em Roma, no seu primeiro encarceramento. Mas essa amizade não era uma amizade verdadeira. E como ela não era uma amizade verdadeira de Demas em relação a Paulo, porque tamanha foi a decepção de Paulo, Paulo não tinha bola de cristal, ela não se mostrou uma amizade verdadeira. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 9 e 10, a primeira parte diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, o cooperador do primeiro encarceramento, da primeira estadia em Roma, tendo amado, e a palavra aqui é agapau, a palavra grega aqui é agapau, é amor. Demas, amando o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Eu falei aqui, são os amigos da onça, são os falsos amigos, são os mentirosos que se apresentam como amigos, mas amigos não são. Quando a dificuldade chega, ele vira as costas. Quando o caminho de facilidade se apresenta, ele agarra. Demas amando o presente século. Tem muita gente amando o presente século. E aquele que era amigo agora é conhecido, no máximo um conhecido.
Eu, no máximo, ouvi falar dele. No máximo, eu ouvi falar dela. Não conheço. Eu não quero nem saber. Mas também está preso, né? Ele agora está sob o desfavor de César, né? Ele pode ser decapitado, pode ser entregue às feras. O que pode acontecer com ele e o que pode acontecer comigo? Que amizade, né? Demas tendo amado o presente século. João, o apóstolo, na sua primeira carta, no capítulo 2, o versículo 15 a 17, ele vai nos ajudar a entender como é que se dá esse tipo de amor. 1 João 2, do 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ame essa mentalidade ante Deus e não ame as coisas que ela promove. O que essa mentalidade promove? A corrupção, um espírito revoltoso, rebelde, a prostituição, a promiscuidade, a linguagem obscena. Não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. A pergunta é: diante de qual dessas concupiscências Demas ele tropeçou? Ele se entregou a ela. Foi a concupiscência da carne? Foi a concupiscência dos olhos? Foi a soberba da vida? Eu gosto muito da tradução da TNM. A Bíblia das Testemunhas de Jeová, quando vai traduzir essa última expressão, é muito interessante. A ostentação da vida. A ostentação. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, aqui nós vemos claramente, Demas não era um cooperador genuíno e não era amigo de Paulo. E a expressão que Paulo usa lá é: ele me abandonou e foi para Tessalônica. Nunca queira que alguém abra a boca e diga assim: ele era meu amigo e ele me abandonou. Conta-se uma história muito interessante de um soldado que no campo de batalha recebeu a seguinte ordem: toque de recolhimento. Só que o amigo estava caído, ele tinha sido baleado, e ele, desobedecendo a ordem do seu superior, ele pega a sua arma e ele vai em direção ao amigo para resgatá-lo. Ele resgata o amigo, eles retornam, o amigo vai para o ambiente apropriado para tratar daquele ferimento, e o superior faz uma pergunta para ele: por que você desobedeceu a minha ordem, arriscando a sua vida para ir buscá-lo? E a resposta foi simples: porque ele faria o mesmo por mim. Eu fiz por ele o que ele faria por mim. Então, faça para as pessoas, ou em relação às pessoas que você chama de amigo, aquilo que você gostaria que elas fizessem em relação a você. Que nunca aconteça de alguém dizer assim: ele dizia que era meu amigo, mas ele me abandonou. Quando eu mais precisei, eu encontrei uma porta fechada. Quando eu mais precisei, eu procurei ele e não encontrei. Agora vejam, se Demas amou o presente século, olha só como Paulo, ele vai escrever, vai dizer no versículo 4, no capítulo 4, versículo 12, quando ele vai registrar a oração de Epáfras, ele vai dizer assim: que era para que eles se conservassem perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Ou seja, Epáfras e Demas, eles não estavam na mesma sintonia, na mesma frequência. A mente de Epáfras estava em relação à vontade de Deus. A mente de Demas, ela vai de alguma maneira se portar como uma mente nebulosa. Ele vai amar o presente século, ele vai ignorar a vontade de Deus e ele vai seguir os seus próprios instintos.
e ele vai para Tessalônica, me desculpem a expressão, curtir a vida. Ele chutou o balde e foi para Tessalônica. E aí Paulo vai, nos versículos 15 a 17, se dirigir a Ninfa, a igreja que ela hospedava. Isso é muito importante, porque era ela quem recebia, quem permitia aquele trabalho. É como esses irmãos que nós fundamos pontos de pregação, que abrem a porta da sua casa e dizem: a igreja pode fazer o trabalho, os irmãos podem fazer um trabalho aqui. Isso tem que ser valorizado, isso tem que ser lembrado, isso tem que ser registrado. Abrir a porta, acolher, hospedar um trabalho da igreja é uma bênção de Deus? É, mas isso demanda hospitalidade, demanda liberalidade. E ele, como eu falei, ele lembra Arquipo: cuidado, moço, cuidado para cumprires o ministério que o Senhor teu Deus tem te outorgado. Provavelmente ele também era um presbítero. E ao final ele diz: olha, a saudação é de próprio punho. Então, aqui nós aprendemos que uma amizade verdadeira, ela é duradoura. E nós vemos duas posturas diferentes aqui. A primeira marcada pelo abandono de um suposto amigo, e a segunda marcada pela consistência a despeito da distância civil e geográfica. Porque Paulo era um prisioneiro e, além de prisioneiro, estava em Roma. Mas ele manda a carta para alentar o coração daqueles irmãos. Em relação a Cristo, saiba que ele nos tomou por amigos e nada pode desfazer a amizade que ele estabeleceu conosco. Ele só coloca uma condição. Uma condição: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Ele quer ser seu amigo. A pergunta é se você quer ser amigo dele. Que não vai adiantar: eu levantei a mão, eu me converti, eu nasci presbiteriano, eu fui batizado, eu fiz minha profissão de fé. O que ele quer saber é se você está pronto a obedecê-lo. Se você está pronto a obedecê-lo, inclusive dando a sua vida se necessário, ele vai ratificar todos os dias o vínculo de amizade que ele tem com você. Agora trate de fazer a sua parte, que a parte dele ele já fez. Fez e tem feito. Ele tem cuidado de nós, ele tem nos amado, ele não tem nos abandonado, ele tem nos servido, ele tem preservado a nossa vida e a vida da nossa família. Hoje nós falamos sobre marcas de uma amizade verdadeira. Falamos sobre fidelidade, amor, preocupação, cuidado e durabilidade. A pergunta que eu quero deixar para cada um aqui, quero que você leve para casa, pense bem direitinho sobre ela. Não responda para mim não, responda para você, responda para a sua consciência e responda para Deus. Você tem empregado esses valores em relação aos seus amigos? Leve para casa e reflita. Presbítero Hidalgo.